Você concorda que a gente precisa buscar automaticamente qual é esse subsetor de acordo com esse código? Pronto. Para fazer isso, precisaremos que o nosso ticket esteja apenas com os 4 primeiros caracteres. E a gente já viu como fazer isso. Se apertarmos Ctrl para a direita, a gente tem uma coluna chamada de primeiros caracteres, que fizemos lá no Power Query, que a gente trouxe apenas os 4 primeiros caracteres. Mas caso você não lembre, basta voltar no Power Query, vindo em Dados. Depois de Dados, a gente vai clicar em Conexões e Consultas, e a gente vai consultar esses indicadores e colocaremos adicionar uma coluna na aba e extrair. E a gente vai extrair os primeiros caracteres. Quando ele perguntar a quantidade, colocaremos 4. Então será inserido uma nova coluna com os 4 primeiros caracteres. Pronto, vamos excluir. Excluir como já temos, não precisaremos fazer isso. E agora aqui à direita, nós vamos chamar uma coluna de setor. Sendo que aqui eu vou colocar setor 1, pois veremos nesse projeto duas formas de buscar esse setor. Depois disso, a gente vai precisar fazer uma análise de pastas de trabalhos distintas, ou seja, a gente já aprendeu a referenciar dentro da própria planilha, já aprendemos a referenciar entre planilhas diferentes da mesma pasta de trabalho, e agora, para a gente fazer essa nossa busca do setor, a gente vai precisar fazer uma referência entre diferentes pastas de trabalho. Mas eu vou te mostrar que é simples da mesma forma quando estamos trabalhando dentro de uma mesma pasta de trabalho, sendo que em planilhas diferentes. E para fazer a busca do setor, a gente tem duas opções. Utilizar a função procx, que eu vou começar utilizando ela por questão de agilidade, mas se você não tiver o 365, basta você utilizar a junção de índice e corresp, como já vimos, que o resultado será exatamente o mesmo. Vamos começar com a procx, então colocaremos igual procx, e aqui a gente vai procurar o seguinte valor. A gente vai procurar esse valor de primeiros caracteres, e a matriz que vamos pesquisar, a gente vai vir aqui, e a matriz será essa. Tudo bem? Depois disso, a gente vai precisar da matriz retorno. Ou seja, se a gente colocou a coluna B, a matriz retorno será a coluna A. Se ela não for encontrada, eu quero que seja dito não encontrada. O modo de correspondência é correspondência exata, ou seja, a gente está procurando exatamente os caracteres presentes, não queremos nenhum arredondamento. A forma de pesquisar será do primeiro ao último, isso não vai alterar muito. O modo de pesquisa será do primeiro ao último, isso não vai alterar a forma que estamos aplicando, então vamos fechar e pressionar Enter. Depois disso, a gente já vai buscar diversos setores. Mas, para te provar que é da mesma forma utilizar procx e índice corresp, vou aplicar agora índice corresp, tá? Vou excluir, vamos colocar a função índice, com acento, tá lembrando? Índice. E na função índice, a gente vai passar a matriz. A matriz que a gente vai passar será essa daqui. Então, ele vai pedir o número da linha, que o número da linha a gente vai utilizar o do corresp. E o do corresp, o valor procurado, será esse. E a matriz procurada será esse. Concorda? E por último, a gente vai querer uma correspondência exata. E agora a gente vai querer retornar a coluna 2. Depois disso, vamos fechar e pressionar Enter. Aqui faltou um detalhe. Aqui não era a coluna 2, aqui era sim a coluna 1. E depois, mesma forma que anteriormente. Aqui, se você quiser tirar para ficar igual ao anterior, basta colocar aqui uma função se erro. E vamos colocar o seguinte, se erro. Isso daqui vai ser a verdade. E quando ele estiver errado, eu vou mostrar não encontrado. Fechou as aspas duplas, fechou o parêntese e Enter. Pronto. Vamos analisar a segunda forma de buscarmos os setores das ações, beleza? Olha só, essa forma ela é mais simples, mas você só conseguirá aplicar ela caso você tenha o pacote Office 365. Bom, e qual seria essa possível solução? Você tem alguma ideia? Para te mostrar qual ferramenta vamos utilizar, eu já estou aqui no nosso menu de dados. E eu vou procurar por essa aba aqui, ó, tipos de dados. E aqui você já consegue ver que temos um tipo de dado chamado de ações. Ou seja, vamos utilizar e entender como funciona esse tipo de dados no Excel. Vamos entender inicialmente como aplicar esse tipo de dado. E não é tão simples assim quanto parece, tá? Não é simplesmente clicar em ações que vai funcionar. A gente precisa realizar um processo anteriormente. Preste atenção no que vamos fazer, tá? O primeiro passo é a gente procurar a coluna de ticker, ou seja, a nossa primeira coluna. Com isso, eu vou pressionar Ctrl para a esquerda,
e a gente vai na coluna de ticker. Agora, eu vou selecionar clicando na coluna. E agora sim a gente vai poder clicar em tipos de dados, ações. E quando a gente fizer isso, o Excel vai ficar processando o tempo buscando essas informações. E aqui pode demorar um pouco também no seu computador, beleza? Como você consegue ver aqui embaixo, está sendo carregado as transformações que serão realizadas. Ao finalizar essa transformação, vai acontecer duas coisas com os nossos tickers. Primeiro, será acrescido um nome estranho nesse ticker, e para facilitar a visualização, eu vou aumentar a largura dessa coluna, tá? Como você consegue ver, aquelas ações que foram encontradas no banco de dados do Excel estão aqui, ó. AALE3, ABCB4 e assim por diante. Como também será mostrado esse ícone, mostrando que a ação foi encontrada, e também será mostrado esse ícone de interrogação, mostrando que essa ação não foi encontrada, beleza? E agora vem a parte mais interessante. Eu vou clicar em cima do ícone da ação encontrada, por exemplo, da Ambev. Ao clicar, esperará um tempo e será mostrado um conjunto de informações sobre essa ação. Como você consegue ver, eu consigo ver o preço atual, com atraso de 30 minutos. Eu consigo ver qual é o câmbio, o nome, símbolo e diversos outros dados. Então, a gente vai conseguir fazer uma análise em qualquer ação dessa, clicando no ícone da ação e fazendo análise visual. Mas você concorda que a gente não quer isso, né? Nós queremos que seja colocado uma coluna com os setores. Ou seja, aqui a gente consegue ver que o setor é bebidas, sendo que aqui está em inglês. Mas a gente não quer apenas visual, a gente quer que seja criado uma coluna com esses setores. Então, será que é possível criar uma coluna com esse tipo de dado? Bom, a resposta ainda bem que ela sim. E eu vou te mostrar outra ferramenta sensacional desses tipos de dados especiais. Você percebeu que ao colocarmos essas ações, apareceu esse ícone aqui na direita? Esse ícone é responsável por adicionar uma coluna de acordo com as informações dessas ações. Por exemplo, eu vou clicar em cima do ícone. Olha o que vai acontecer. Ao clicar, ele vai me dar um conjunto de informações que eu posso escolher qual eu quero criar uma nova coluna. Por exemplo, eu posso escolher a alta de 52 semanas, como também a baixa, as alterações, o câmbio, entre outras possibilidades. Mas o que a gente está procurando aqui, nós vamos buscar o setor. Bom, e como essa ferramenta está em inglês, ao clicar em setor, será adicionado lá na direita um setor, sendo que dessa forma, dessa vez, em inglês. Agora teremos tanto o setor em português quanto o setor em inglês. Mas você pode ficar em dúvida. Por que será que existem alguns erros de cerquilha campo? Bom, isso está acontecendo pois no banco de dados do Excel das ações não foi encontrado aquela ação, como também não foi encontrado lá no nosso setor da B3. Como você pode ver, a gente colocou aqui que não foi encontrado. Mas aconteceu também em outras ações que a gente encontrou lá na B3, mas não encontrou no banco de dados do Excel. E se a gente voltar aqui para a esquerda, a gente percebe que essa ação ela tem uma interrogação, ou seja, ela realmente não foi encontrada. Beleza? Bom, por último, vamos fazer o seguinte. Para não precisar ficar atualizando sempre nossa planilha, quando quisermos apenas o preço, vamos colocar também uma coluna de preço aqui ao lado, tá? Então, clicaremos e vamos colocar preço. Então, agora, além do setor, a gente também está sendo feita uma busca automática do preço. Então, quando o preço for alterado, aqui também será alterado automaticamente. Agora, olha só. Nós utilizamos o tipo especial de dados para as ações, mas se a gente voltar aqui para dados, é possível ainda utilizarmos para geografia. Ou seja um país, um estado ou uma província, a gente vai conseguir buscar aqueles dados. Para eu te mostrar como funciona rapidamente, eu vou abrir uma nova pasta de trabalho pressionando o atalho Ctrl+O. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Brasil. E agora eu vou clicar em Brasil, voltar em Brasil, Dados e Geografia. Aí ele vai carregar um pouco mais e ele vai me trazer um conjunto de dados. Aqui ele vai perguntar o que é esse Brasil que eu estou dizendo. Nesse caso, o que eu quero é o país. Então, eu vou clicar em Brasil e aqui selecionarei e clicarei para abrir as informações. Então, aqui a gente diz o presidente, população, o PIB em 2017 e assim por diante. Se você quiser, mais uma vez, você consegue adicionar aquele dado. Ao clicar, a gente pode vir adicionar nova coluna e aqui a gente tem diversas opções. Então, se você tiver o Office 365 e você estiver trabalhando com ações ou regiões,
Essa ferramenta de tipos de dados específicos será de grande ajuda. Com isso, utilize ela com sabedoria e impressione tua equipe.